Com 108 mortes e mais de 179 mil casos confirmados de dengue em Belo Horizonte, segundo a prefeitura, especialista volta a fazer um alerta em relação à baixa procura pelas vacinas contra a doença na cidade. A baixa cobertura vacinal, no entanto, acende o alerta dos médicos. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, reforça que a morte é o principal risco da não vacinação. Uma doença que tem um potencial de complicação enorme, em que toda a população é vulnerável, né? Então, independente de faixa etária, com riscos consideráveis, inclusive de internação e óbito. Então, ficar sem vacinar, né, naquela população onde que é elegível para vacina, significa não oferecer para essas pessoas a vantagem de poderem estar protegidas contra uma doença grave, uma doença com um potencial risco fatal, e que leva a uma chance maior da pessoa se infectar, e que a gente sabe que é uma doença que não vai ser controlada com as medidas de controle que a gente vem aplicando nos últimos anos rapidamente. Aqui em Belo Horizonte, as doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Lembrando que o público de 10 a 14 anos que ainda não começou o esquema vacinal contra a dengue ou está com a segunda dose em atraso, deve procurar as unidades de saúde, reforçando que o intervalo entre as doses deve ser de 3 meses. A única orientação é que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias desde o início da doença. O médico infectologista explica que a vacina é segura e não levar crianças e adolescentes aumenta ainda mais o risco. Não há nenhuma justificativa para se ficar reticente ou resistente à vacinação. A população definida pelo Ministério da Saúde para início da vacinação aqui do Brasil, que é a população de 10 a 14 anos, é a população mais estudada em relação à vacina. Foi a população que participou dos estudos, tanto de eficácia quanto de segurança, e esses estudos demonstraram, além de uma excelente eficácia, uma segurança muito grande da vacina em relação aos riscos de complicação, e principalmente em relação aos riscos da própria doença, os riscos de complicação da doença. Então, tanto a curto quanto a médio prazo e a longo prazo, a não vacinação significa expor essas crianças e adolescentes a uma doença que tem um risco de complicação elevado. O último levantamento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte no fim de agosto deste ano mostra que a capital enfrenta uma baixa cobertura vacinal entre o público-alvo. Até o momento, já foram aplicadas cerca de 74 mil doses da Qdenga, considerando a primeira e a segunda aplicação. A cobertura vacinal está em apenas 31% para a primeira dose e em 11% para o esquema completo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus e a transmissão acontece através da picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Repórter Clarissa Guimarães.